Boa noite. O Evangelho hoje é o capítulo 10 e tem perdoai para que Deus vos perdoe. Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, terás ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, o cear por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, como a Natália colocou, o tema que a gente está trazendo hoje é a terapia do perdão, porque a questão do perdão, a necessidade da gente trabalhar essa questão intimamente, essa questão do perdão, é algo ainda extremamente relevante no mundo de provas e expiações. À medida que a Terra fosse desenvolvendo, porque a Terra, a gente sabe que ela se desenvolve intelectualmente, ela se desenvolve fisicamente, materialmente, né? Mas a Terra emperrou um pouco ainda na questão da moral. Então, nós temos que trabalhar essa moral. À medida que isso vai sendo trabalhado e que a Terra vai deixando para trás os dias, os milênios de provas e expiações e começar a andar feito um bebezinho, né? Os seres humanos que habitam e orbitam esse orbe terrestre, no mundo de regeneração, cada vez mais a necessidade de se falar do perdão vai sendo atenuada. Mas nesse momento, infelizmente, é um tema ainda extremamente relevante, o qual a gente deve trabalhar internamente, como diz na gíria popular, não é da boca para fora, né? Mas é dentro do coração e das nossas mentes, usando sempre a fé baseada na razão, na lógica, como nos colocou muito bem Allan Kardec. Esse termo terapia do perdão é baseado
numa página que foi psicografado pelo nosso querido médium baiano, Divaldo Pereira Franco, nosso querido senhorzinho, que já passou as portas dos 90 anos, o qual a gente tem a oportunidade de estar junto desde que éramos criança, né? O Divaldo psicografou em Beijing, na China, em 2004, 23 de junho de 2004, uma mensagem ditada pelo Espírito, até então a sua mentora, Joana de Ângela, nossa querida Joana de Ângela. E essa página se chamava exatamente Terapia do Perdão. Então, se a gente buscar na internet, nas obras da Joana de Ângela, através da psicografia do Divaldo, a gente vai encontrar muita coisa referente a essa questão e a essa terminologia, inclusive, a terapia do perdão. Bom, o que é a terapia? Então, se nós formos no dicionário, a gente vai ver que terapia é um tratamento que busca amenizar ou acabar com os efeitos de uma doença. Essa doença pode ser física, psíquica, motora, etc. Mas também terapia significa meio ou método que a gente utiliza para tratar um determinado estado patológico ou uma doença. É um tratamento, uma terapêutica. Então, quando a gente fala em terapia do perdão, é buscarmos amenizar ou acabar com os efeitos da questão do perdão, que a gente vai ver um pouquinho à frente, que nos causa sim, nos traz sim diversas patologias e doenças. Então, vale o termo terapia do perdão. Tratarmos os efeitos, que são doenças, na nossa alma e no nosso corpo físico, e no perispírito, qual a gente teve a oportunidade de falar recentemente, aqui nesse fórum virtual, mas também tratarmos essa questão profundamente. Buscá-lo trabalhar mais o perdão em nós. E a palavra perdão, o que significa? Se nós formos no dicionário, nós vamos ver que a palavra perdão, ela é originária do latim per mais o donare, que significa doar-se completamente. Mas a gente também vai achar o significado de perdão como dar como pago ou quitado uma dívida. E aí a gente se pergunta, eu vou me doar completamente a quem? Eu vou dar como pago ou quitado uma dívida a quem? Nós sabemos a resposta. Ao próximo, mas não somente ao próximo, a mim mesmo. Não dar como pago ou quitado uma dívida que pode ser para com o próximo, comigo mesmo, que aí é o auto-perdão, que a gente também vai falar mais adiante, pode gerar doenças físicas, mentais, emocionais e espirituais. Recentemente, ouvindo uma entrevista com um ator, que não me lembro o nome agora, mas eu me lembro o nome do personagem dele, que é aquele que gruda, cola no ouvido da gente, é difícil esquecer, o Paulinho Gogó. E ele fez uma colocação muito interessante. Perguntaram para ele, falaram, poxa, você parece ser um cara tão tranquilo e tal, você não tem mágoa de ninguém no meio artístico. Ele disse, não, eu aprendi com Shakespeare, e vou parafrasear Shakespeare, que eu tomo um copo de veneno, que é a raiva, guardar a mágoa e não perdoar o outro. É eu tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Quer dizer, eu quero que o outro morra e eu tomo um copo de veneno. Por quê? Porque o copo de veneno é a raiva, é o ressentimento pelo mal que me fizeram. Mas aí eu me prendo àquela situação e eu quero o mal do outro, mas está saindo de mim. Eu sou o emissor deste querer que ele me pague o que ele não fez, né? Que eu seja o algoz, eu sou o emissor, eu estou gerando esse pensamento. Então ele está super correto, porque Shakespeare falou que a raiva é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Então lá eu, crente que o outro, que eu estou ferrando o outro, esquecendo que está partindo de mim. É todo esse sentimento, todas essas emoções. Então é natural que isso venha assim, a gerar algum impacto
no nosso corpo físico, perespiritual e espiritual. E daí vai gerar doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais. Algumas podem ser sanadas nessa existência. Outras, como a gente viu na semana passada, ou recentemente, aqui nesse fórum, nós vamos levar, porque nós já vimos que o perispírito fica impregnado dessas emoções. Então, como nós vimos na semana passada, nós temos o corpo físico, o perispírito e nós, que somos a alma e espírito. O corpo, o perispírito, ele faz a comunicação, o link entre o corpo físico e a mim, que sou a alma, o espírito. Então, como ele é um intermediário, se eu penso, ele vai receber essa informação, vai passar para o meu corpo físico. E nós vimos também que se o corpo físico padece, passa para o perispírito e eu sinto. Então, todas as minhas emoções vão ter repercussão no perispírito e vão ter repercussão no corpo físico, como nós falamos aqui, trouxemos a questão do perispírito mais recentemente. E aí, nesse contexto, tem alguns casos, a gente sempre gosta de trazer os causos, né? Principalmente do nosso querido Chico, do Divaldo, dessa turma, né? O primeiro caso que a gente traz essa noite é sobre essa frase que a gente acabou de ler aqui no Evangelho, né? Que Jesus colocou, né? Que perdoai 70 vezes 7 vezes. Chico Xavier, na época ainda que o divórcio não estava legalizado no Brasil, Chico Xavier fez atendimento, acolhimento fraterno a uma irmã, que lá chegou na casa em que Chico trabalhava, a casa espírita, e contou a situação dela. O marido era alcoólatra, ela não aguentava mais conviver com ele devido a essa questão do alcoolismo, e ela estava com o rosto muito carregado de mágoa, nos conta Chico Xavier. E essa senhora disse a Chico Xavier: ah, Chico, agora que eu me tornei espírita, eu venho interpretando a palavra de Jesus e encontrei em Jesus o apoio que eu precisava para deixar o meu marido. Imaginem o Chico, né, gente? Com aquela carinha dele, só escutando bem mineirinho. Eu, Chico, já o perdoei 30 anos, 100 vezes por ano. Eu já perdoei o meu marido, Chico, 3.000 vezes. Muito mais do que 70 vezes 7, que são 490 vezes. Eu perdoei 3.000. Então, já passei muito dos 490 que eu aprendi com Jesus. Vou deixar o meu marido. Estou totalmente liberada. Você não acha, Chico? E Chico, então, responde a ela: minha irmã, Emmanuel está aqui nos dizendo que é 490 vezes para cada erro cometido contra nós. É cada erro você perdoar 70 vezes 7. Ou seja, a conta dela não fechava, com certeza. Aí ela pergunta: Chico, então é infinito? Porque todo dia ele me causa alguma mágoa? O que eu vou fazer? E Chico diz para ela, com toda aquela paciência do nosso querido Chico: minha irmã, você vai continuar perdoando ele, porque quem perdoa se liberta e não vai encontrá-lo em outras encarnações. Aí ela: Chico, então eu vou perdoar para não encontrar mais com ele. E se foi, né? Outro caso é exatamente referente ao Divaldo. Divaldo, em 1982, o Divaldo, ele adoeceu muito gravemente. O cardiologista deu como diagnóstico uma angina. E esse cardiologista deu ao Divaldo 2 meses somente de vida, em 82. Em um mês, o Divaldo perdeu 17 quilos. Então, ele foi pego em cheio por esse quadro físico de angina. Mas, com o tempo, a Joana de Ângeles veio lhe explicar o que tinha ocorrido há 20 anos atrás,
Caluniaram o Divaldo, lá na década de 60, muito. Isso provocou em Divaldo muita mágoa, muito ressentimento íntimo. Em algum momento, 20 anos atrás, 1962, em torno disso, o Divaldo, quando lhe caluniaram, e ficou muito ressentido e magoado, o Divaldo pensou: meu Deus, eu tenho a impressão que vou desencarnar. Não aguento tanta calúnia contra a minha pessoa. Acho que só desencarnando, só eu desencarnando, para que tudo fique bem. Então, isso, gente, quem nos conta é o próprio Divaldo. No seu inconsciente, naquele momento, o Divaldo nos diz que ele desejou morrer. Não suicídio, mas de forma natural. Ao pensar isso, tenho a impressão que vou desencarnar, acho que só eu desencarnando. Então, inconscientemente, ele buscou a morte. E aí, Joana de Ângeles lhe diz, 20 anos depois, em 1982, vem a angina. Por quê? Porque o inconsciente do Divaldo atendeu o próprio desejo do Divaldo. Essa angina foi sendo construída ao longo dos 20 anos da mágoa e do ressentimento. Então, atendeu o desejo através do quadro de angina. E Joana de Ângeles, então, diz ao Divaldo que ele precisava perdoar. Então, a gente vai estar passando aqui algumas partes desta psicografia, terapia do perdão da querida Joana de Ângeles, e uma parte ela nos diz: por mais graves hajam sido as ofensas e agressões sofridas, sempre mais infeliz é aquele que aos demais perturba. Mesmo que inconscientemente não tenha ideia da gravidade sobre a conduta infeliz. Ou seja, Joana nos mostrando o lado do agressor, o lado daquele que nos causou algum contratempo, que nos magoou, que nos feriu, que nos trouxe problemas. Ela está olhando de uma forma misericordiosa para aquele que nos atingiu. E aí Divaldo pergunta a Joana: Joana, como saber se já perdoei ou não? E Joana responde em várias obras dela: se eu já perdoei. Eu sei que eu não perdoei se os sintomas que eu ainda não perdoei continuam em mim. Taquicardia, angústia, quando aquele pensamento me vem à mente, é um vômito. Então, naquele momento que eu relembro aquela ferida, aquelas situações ou situação pela qual eu vivi, aquela pessoa me fez viver, isso me traz esses sintomas, de que é daquele que ainda não perdoou. A taquicardia, a angústia, a dor na boca do estômago, a dor de cabeça e vários outros sintomas. Por que eu ainda trago em mim esses sintomas? Porque eu ainda guardo mágoas e ressentimentos daquela pessoa, daquela situação. Porque quando eu me lembro daquilo, aquilo me causa um grande estrago, um grande sofrimento. E aí a gente vai gerando, como nós falamos, as doenças. Corpo físico, perispírito e espírito. Alguma dessas doenças podem até não se manifestar na presente encarnação, em que você está vivenciando aquela mágoa, aquele rancor, aquele ressentimento, mas vai ficar impresso no perispírito. Em outras existências, em algum momento, aquilo vai vir à tona. E se eu já perdoei, quais os sintomas de que eu já perdoei? Sim, já perdoei. Quando ao falar ou evocar mentalmente, como a gente diz também na gíria popular, ruminar, né? Porque vem à boca, vem à tona. Por isso que a gente diz que é um vômito, né? Um regurgitar de emoções. Quando ao falar ou evocar mentalmente, eu não sinto nenhuma emoção ruim, nenhuma emoção negativa em mim. Rapidamente eu consigo sair
apagar, retirar aquela tela mental da minha mente na hora e pensar, passou, ficou para trás. Aí eu estou num processo de perdão. Vamos falar um pouco mais à frente. Mas perdoar nem sempre significa esquecer. Ah, você diz que perdoou, mas você não esqueceu. E também perdoar não significa apagar. Não apaga. Aconteceu. Aconteceu. Né? O que vai apagar? O tempo e a mudança. A mudança nossa de enxergar, olhar para trás depois e enxergar de uma outra forma aquela situação, né? Ou a gente caminhar o tempo. Como dizem, o tempo é o senhor da razão. Mas não quer dizer que eu tenha que esquecer. Ah, eu não esqueci, então não perdoei. Não, eu perdoei. Só que eu sei o que aconteceu. Eu não concordo, não foi legal, não foi bacana. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer que perdoar não significa virei anjinho de uma hora para outra. Virei luz, espírito puro de uma hora para outra. Nunca mais eu vou me lembrar, nunca aconteceu. Não, aconteceu e vai ainda acontecer de às vezes eu me lembrar, às vezes até tocar no assunto. Só que aquilo não me traz mais nenhum mal-estar. Eu estou deixando para trás a mágoa, o rancor. Eu não estou mais emanando nada de negativo em direção àquela pessoa. Pelo contrário, eu tenho que pensar, eu perdoei, Pai, falar com Deus que tu perdoe. Porque, de alguma forma, aquela pessoa, ela em algum momento da existência dela, não quer dizer nessa encarnação ou já na próxima, mas em algum momento, é lei da causa e efeito, é lei de ação e reação. Ela vai sofrer as consequências desse ato. Assim como nós também, quando agredimos o outro. E fazemos com que o outro tenha mágoa e ressentimento de nós, né? Então, pedir perdão, gente, também não é se humilhar, nem se rebaixar. Ah, não vou pedir perdão, porque ele nunca me pediu desculpas. Não vou pedir perdão, porque ele não muda. Mas não é se humilhar, não é se rebaixar, é mudar de status, de pensamento, status espiritual, status emocional. É crescer, é amadurecer. Pedir perdão é compreender. Eu errei, eu causei. Às vezes foi sem querer, mas acabou gerando essa situação desagradável para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Então não é se humilhar, não é se rebaixar. É o contrário, é crescer. E mesmo que quando a gente peça perdão, não acredita em nós, porque tem aquela turma, né? Ah, ela pedindo perdão, acredito não, conheço a criatura ainda, vou pedir, conheço a criatura. Não importa se vão acreditar ou não. De novo, o tempo é o senhor da razão. Como nos coloca Emmanuel, a palavra, ela edifica. O que é edificar um edifício? É construir. A palavra constrói. Mas o que arrasta é o exemplo. Então, é o nosso dia a dia que vai mostrar que aquele nosso pedido de perdão é sincero ou não. Vai mostrar para o outro e para nós mesmos. E Emmanuel, ainda no livro Consolador, livro belíssimo, o Consolador, o Emmanuel nos diz, o perdão sincero é filho espontâneo do amor. E, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Porque também muitas vezes a gente perdoa o outro e exige que ele avise para a família, periquito, papagaio, sai o carrinho anunciando na rua, olha, eu perdoei ela, né? Não, não exige reconhecimento. Perdoar, então, significa se libertar de um peso. Qual a comparação que a gente pode fazer? Pega um elo de muitas correntes e forma uma grande corrente com esses elos. Estas correntes é exatamente o que nos prende ao nosso agressor. Ou o contrário, se eu ofendi alguém,
né, também me prende a quem eu ofendi. Mas se eu tenho mágoa e ressentimento, eu estou presa com esta corrente, aquela pessoa, aquela situação. E aquilo me intoxica, como a gente já falou anteriormente. Mas aí, quando eu começo o processo de perdoar, estes elos da corrente vão se partindo e vão se transformando em pássaros. Vão ganhando a liberdade e alçando novos voos. Por isso que pedir perdão não é se humilhar, não é se rebaixar, é se libertar. Perdoar e pedir perdão. Tanto perdoar quanto pedir perdão. Se eu fui agredido ou se eu sou o agressor, significa se libertar de um peso, se libertar dessa corrente e desfazendo os elos dela e voando, alçando voos maiores. E nós temos também a questão do auto-perdão. O auto-perdão é um grande desafio em nossas vidas. Quem trabalha nas casas espíritas, fazendo acolhimento fraterno, ou em reunião, ao encarnado, ou ao desencarnado, nas reuniões mediúnicas, que a gente dialoga com o desencarnado, né? A gente vê demais como que o auto-perdão é fundamental em nossas vidas. Como que a falta de nos perdoar pode nos colocar em situações dificílimas. A gente vê de forma muito clara nas reuniões mediúnicas que essas situações difíceis, elas perduram no pós-túmulo. Essas situações difíceis se refletem quando a gente já está na espiritualidade. Muitas vezes até buscamos as zonas inferiores dos umbrais, né? Devido a quê? A não termos nos perdoado. Não nos perdoar, ele conduz à depressão e muitas outras patologias da mente, do espírito, do corpo. Quando a gente não entende que o erro que a gente cometeu não é negativo, né? Então, se a gente não entender que esse erro não é negativo, a gente não se perdoa. Então, nós temos que entender que eu errei e isto é parte do meu amadurecimento como espírito imortal que sou. Então, eu cometi o erro. Tem o samba canção maravilhoso, né? Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É lindo esse poema. Esse samba é lindo, essa letra, porque é isso. Eu tenho que reconhecer, também não é ficar escondendo. Não, eu não errei, não. Eu errei. Eu errei. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta e diz, novo dia virá, novo minuto virá. Eu posso virar esse jogo, eu posso mudar. Ah, mas eu errei, porque aí a gente fica se puxando para trás, né? Ah, mas eu errei. Ok, eu errei, fala com você mesmo, a gente tem que falar com a gente mesmo. Eu errei? Ok, eu sei que eu errei. Não sei ninguém falar para mim, eu sei que eu errei. Isso é um diálogo que a gente tem que ter com a gente mesmo. Eu sei que eu errei. É uma experiência pela qual eu passei, vi que não foi legal, mas eu aprendi a não cometer mais esse erro. Então, eu aprendi a ver aquele erro não como algo negativo. Não é negativo. É porque eu, espírito ainda fraco e ignorante que sou, precisei de passar, infelizmente, por aquela experiência. Mas eu não sou o erro. Eu não sou aquela pessoa daquele momento. Eu fui passado. Agora eu estou mudando. Não nos perdoar, né, significa transformar o erro, porque o erro já é um probleminha, porque já causou conflito, né? Mas em alguém ou em mim mesmo, auto-perdão, né? Mas transformar, mas aí eu pego uma coisa que já me traz um problema e pioro, transformo em desgraça. Porque eu não me perdoei. Eu não me torno feliz, eu sou infeliz.
Eu não aproveito a oportunidade de, após o erro, me reabilitar. Eu não dou a mim esta oportunidade. Eu nego a mim a caridade. Porque eu estou faltando com a caridade para comigo mesmo. Eu não estou me dando uma nova oportunidade de, como diz o samba, me levantar, me reabilitar, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Muda, mostra para você que você é capaz. E a gente, infelizmente, ainda vê muitas pessoas batendo na casa espírita, encarnados, desencarnados, como a gente falou, mas muitos também encarnados, trazendo, né, alguns episódios de suas existências de 20, 30, 40, 60 anos atrás, carregando aquela mala, carregando a bola da corrente no pé, atrelado àquela situação e não consegue sair daquela situação, porque não se perdoa. Eu cometi, isso é contra as leis de Deus. É contra as leis de Deus. Já aconteceu. Então vamos mudar. Vamos mostrar para Deus que a gente mudou. Então, errar, né, é um fenômeno do nosso processo evolutivo. Permanecer no erro, se eu insisto em continuar errando, é um fenômeno de comodidade. Errar é um fenômeno de processo evolutivo. Não pode se tornar de comodidade, de permanecer no erro. Não nos perdoar, já falamos, né? E então eu não posso continuar cultivando esse não me perdoar. Eu tenho que entender, nós temos que entender que nós temos o direito de nos perdoar. Eu tenho o direito de me perdoar. Quem me deu? Meu Pai, Deus. Porque Ele não me dá um novo dia? Ele não me dá novas oportunidades no meu dia a dia? Mas eu já estou desencarnando, não tem problema. A vida continua. A vida continua na parte espiritual, nossa verdadeira vida. Então eu tenho o direito. É tarde demais? Não. Porque em algum momento do meu processo evolutivo, que eu vou atingir, a que eu fui destinado, ser luz, espírito perfeito, da categoria de Jesus e tantos outros, né? Que tem aí no universo afora. Eu tenho que passar por esse aprendizado. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Me enganei cometendo aquele erro. Aprendi. Levanto e sigo em frente, amadurecendo. Assume, me enganei. Me enganei. Foi um momento de fragilidade, de ignorância, eu não percebi que isso... Ok, levanto e sigo em frente, amadurecendo comigo mesmo, né? Então, nós temos aí um grande psicoterapeuta por excelência, nos diz Joana de Ângeles, que é Jesus de Nazaré. Quando Jesus nos ensinou o perdão indistintamente, perdoar indistintamente. A você eu perdoo, você não, né? Faço lá, escrevo no papelzinho, perdoa o fulano, mas fulano... Não, Jesus nos ensinou a perdoar de forma indistinta, sem escolher, sem fazer cara ou coroa, de forma incondicional. Eu só te perdoo se... Não. Eu te perdoo incondicionalmente. Agora, se você persistir no erro, aí é você com você. Também vai gerar sofrimentos para você. Mas eu vou sair dessa prisão. Eu vou rebentar os elos dessa corrente, que nos liga ainda pelos laços do ressentimento e da mágoa, ou comigo mesmo de coisas que eu fiz e fico me cobrando. Essa questão da cobrança, né, ela vem muito ainda embutida em nós, durante muitos séculos, da questão de céu, inferno, purgatório. Pecou, ferrou, dançou, não tem mais chance. Imagina uma criança de 2, 3 anos, que vai, pega uma barra de ferro, bate na cabeça do irmãozinho menor, e causa graves consequências. Ele errou, então pronto.
não precisa mais de viver, porque ele já vai para o inferno. E a gente sabe que isso não cola mais. Mas nós já vivemos muitas encarnações, inclusive aqui nesse planeta Terra, como em outros, ouvindo essa história. E isso adentrou em nós. Então, a gente se autopune, mas de uma forma tão ferrenha, porque a gente colocou na mente, não posso errar, não posso errar. Eu errei, eu pequei, é pecado. Não, né? Então vamos, como continuando aqui Joana de Ângeles, que Jesus nos ensinou, perdoar indistintamente. Se eu perdoo o outro, eu tenho que me perdoar também, né? Incondicionalmente, eu perdoo incondicionalmente ao outro e a mim também, né? De forma permanente. Né? Então, Jesus, ele nos proporcionou, segundo Joana de Ângeles, na visão dela, um dos mais belos procedimentos, né? Para que a gente possa cultivar a saúde e a nossa harmonia pessoal. Jesus, ele se tornou um exemplo do perdão amoroso, quando ao deixar o corpo físico, imediatamente nos conta a espiritualidade, o que fez Jesus? Desceu aos umbrais para resgatar, né, o nosso querido irmão que tinha traído ele, né, o nosso querido Judas Iscariotes, que por uma visão deturpada achou que estaria ajudando e acabou tendo as consequências que a história nos conta, todos nós bem o sabemos. Então, isso é perdão amoroso, né? Mas Jesus também, perdoar de forma amorosa não significa que a gente vai assinar embaixo aquilo que fizeram contra nós. Também não vamos assinar embaixo o erro que nós cometemos com o outro, nem conosco mesmo. Ou seja, eu perdoo, mas não quer dizer que eu assino embaixo, que eu concordo com a mágoa que você me causou. Eu perdoo a mim mesmo, mas não significa que eu concordo mais com as minhas atitudes. Então, não quer dizer que a gente assina embaixo. Porque às vezes a gente se equivoca. A gente acha que ao perdoar, a gente está dando carta branca para o erro. Não, né? Mas também a gente não estigmatiza, não bota uma etiqueta na testa dos nossos algozes. Ele fez isso comigo. Ele fez isso comigo. Não, eu já perdoei, mas olha o que ele fez comigo. Olha o que ele fez comigo. Ou seja, né, eu estou estigmatizando, eu estou colando uma etiqueta que pecou comigo. Né? E aí eu começo a criticar aquela pessoa. Quando falam dele, eu faço uma careta, né? Eu censuro, né? Então, Jesus ensinou para a gente que não é isso que nós devemos fazer, né? O perdão é um medicamento valioso, como nos diz a Joana de Ângeles. Valioso para quê? Para sarar, para curar as nossas feridas, da nossa alma, né? E é um medicamento que, à medida que vai curando, sarando, não é? Quando a gente tem uma feridinha, vai aos pouquinhos melhorando, a gente vai cuidando. Aí todo dia a gente olha para ver se está melhor, e aos poucos aquilo vai melhorando e cicatrizando. E ali vai instalando no nosso ser, corpo físico, perispírito, e nós, a alma, o espírito, sensação de bem-estar. Né? Bem-estar físico, bem-estar emocional e bem-estar mental e espiritual, porque nós estamos cortando os laços que nos fazem mal, que nos agridem. Então vamos lançar mão, usar desse valioso medicamento e que Jesus nos ensinou a dosagem, que segundo Emmanuel é 70 vezes 7 para cada das ofensas que causaram conosco. Que possamos nos trabalhar cada vez mais, esse é processo de reforma íntima, de reflexão, e que a espiritualidade amiga, os nossos queridos mentores, os nossos queridos tutores espirituais, os espíritos guardiões que nos tutelam, a cada um de nós, né?
a pedido do nosso querido Pai, Deus, que eles possam nos auxiliar, que a gente possa aproveitar, estejamos nós nesse momento encarnado ou desencarnado, aproveitar cada oportunidade das nossas vidas para reavaliar essa questão do perdão e do auto-perdão. Que assim seja, graças a Deus.